Alô, companheirada! A TV Amaquibica vai começar com política e cultura pra conscientizar. Eu bico mesmo. A TV do coletivo Lava desvenda as fake news que os meus irmãos robôs espalham. Eu bico mesmo. Olá, está no ar a TV Maquibica, na semana em que a direita parece que já elegeu o ex-juiz parcial para chamar de seu candidato. Ao apoiar Moro, na realidade ele está apoiando a variante B de Bolsonaro. Porque Moro é tão fascista quanto o Bolsonaro, só que com uma forma diferente. A semana também começou com a notícia de mais uma chacina, no Dia da Consciência Negra. A polícia diz que 5 das pessoas executadas foram identificadas e tinham passagem pela polícia. Mas foram os próprios moradores que tiveram que retirar os corpos do mangue. E eles denunciam que já encontraram 14 corpos, todos com marcas de tortura. A entrevista dessa semana será sobre essas chacinas constantes no Rio de Janeiro. Eu sou Creuza, que moro na entrada da comunidade. Coração sangrando com a chacina do Salgueiro. Quantos inocentes perderam a vida? A gente da comunidade sabe que é o alvo da polícia. Eu mesma vivi a dor de ver morrer meu primo Sabino. A gente só estava brincando. Ah, foi bala perdida. Porque bala perdida só atinge pobre e preto. Fiquei adulta vivendo nessa violência. Mas desde que o miliciano é presidente, uma chacina atrás da outra. Olha, o governo não se preocupa com a justiça social. Condena a gente à miséria. É dor, é revolta para continuarmos a lutar pelo certo, um país melhor para todos. Fora Bolsonaro! A Emaquibica hoje tem a participação do Felipe, da Fafers, que vai nos ajudar a refletir sobre mais essa chacina acontecida na madrugada de segunda, na comunidade de Salgueiro, em São Gonçalo. Eu queria te fazer uma pergunta. Não é a primeira vez, né? No Rio de Janeiro tem essa tradição desse tipo de repressão dentro das comunidades, entre uma chacina e outra ainda tem as balas perdidas, chamadas balas perdidas, né? Então, a pergunta é, por que essas chacinas se repetem no Rio de Janeiro e por que não há uma punição exemplar para esse tipo de violência contra as comunidades? Essa chacina, por exemplo, no Salgueiro, ela ocorreu no Complexo do Salgueiro, e o Complexo do Salgueiro ele tem diversas favelas, é enorme. São Gonçalo é o segundo maior município da região. E eu estive lá no local onde essas pessoas foram assassinadas, e esse local é conhecido como Comunidade da Palmeira. E se você entrar nesse local, você vai parecer que você está entrando no Haiti. É muito parecido, que parece que você está entrando num lugar, não é pobreza não, é miséria, é um lugar horroroso. Não tem asfaltamento, o esgoto a céu aberto, as crianças largadas na rua, as casas extremamente precárias, humildes, não tem transporte público, eu não vi um posto de saúde naquele local, um matagal, um lugar de mangue, iluminação pública ali totalmente precária, né? E é justamente nesses lugares que acontecem essa chacina, né? Se matar resolvesse alguma coisa, a polícia militar do estado do Rio de Janeiro seria considerada a melhor polícia do mundo, e a segurança pública no Rio de Janeiro seria a melhor segurança pública do mundo, né? O policial não mata na favela sozinho, ele só aperta um gatilho. Quem cometeu essa chacina foi o governo do estado, e o governo do estado hoje é o Cláudio Castro. É ele o responsável
por essa chacina, pela política de segurança pública, porque ele é que dá o tom da política de segurança pública. E um dado importante é que antes de acontecer essa chacina no Salgueiro, mais ou menos 45 dias antes, nós tivemos no Salgueiro, porque recebemos denúncia de que a polícia estava na região fazendo operações ilegais, né? Fomos lá 45 dias antes, reunimos com os moradores, levamos a Defensoria Pública e a Comissão de Direitos Humanos para ouvir os moradores e para mostrar também para os agentes de segurança que aquela população não estava sozinha. Foi uma estratégia que a gente adotou. No momento que a gente estava lá, houve um ataque da polícia, a gente avisou que estaria lá. Foi uma correria, um desespero total. A gente estava lá com a Defensoria de Direitos Humanos, uma equipe de reportagem, e mesmo assim houve um ataque, né? A gente praticamente pegou ali ao vivo, fomos até o local, recolhemos evidência, tiramos foto, com todo mundo lá. Isso 45 dias antes, que era uma tragédia anunciada. Felipe, então, no seu modo de ver, a falta de punição desses crimes que são cometidos em nome da segurança pública é por conta dessa conexão da política com a justiça, inclusive? A gente luta há muito tempo com setores do judiciário para que a gente tenha, no mínimo, uma perícia independente, né? No mínimo, uma perícia independente. Então, essa falta de punição também vem dessa dinâmica de como é feito as coisas aqui no Rio de Janeiro. A polícia mata e a polícia faz perícia. No Brasil tem alguns fenômenos, como a polícia ser militar, por exemplo, né? A polícia militar, o militar ele é treinado para matar. A polícia é treinada para servir e proteger. Já é uma anomalia. Polícia militar não existe, né? Por ser policial e ser militar são duas atividades completamente diferentes. Então, isso aí já é uma quinquilharia que a gente pegou da ditadura militar, né? Essa falta de punição é isso. A gente vai até onde a gente pode, né? Mas a gente não é o Estado, a gente denuncia, a gente vai até o Ministério Público, a gente coloca a nossa vida em risco, né? A qualquer momento no Rio de Janeiro você pode sofrer uma emboscada. Nós estamos numa cidade onde mataram uma juíza e uma vereadora, né? E a cidade é praticamente um faroeste. Isso aqui é bem perigoso, esse tipo de trabalho. E essa falta de punição também vem dessas relações entre os interesses políticos, né? E também da banalização, vem um pouco também da banalização da morte, né? O desespero é tão grande da população, e a gente tenta dialogar também com esses setores, com as universidades, com os intelectuais, né? O máximo que a gente pode, para mostrar que nesse território as pessoas são pessoas de bem, e se a criminalidade toma conta, é com o apoio do Estado e com o interesse que isso aconteça, pode ter certeza disso. Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho da FAFERJ, procure as redes sociais da FAFERJ, a gente está no Twitter, está no Facebook e no Instagram. A luta continua! A Polícia Federal e o Ministério Público investigam o governo Bolsonaro por várias acusações de corrupção. A CPI pediu o indiciamento de Bolsonaro, de 6 ministros e de outros membros do governo por manipulação de verbas públicas, por prevaricação, falsificação de documentos, charlatanismo, crime contra a humanidade, crime de responsabilidade e fraude nas compras de vacina. E Bolsonaro diz: estamos completando 3 anos sem corrupção. A afirmação é fake. A política por trás dos políticos. Olá, companheiras e companheiros. Pela cobertura da mídia dessa semana, parece que a oposição de direita acabou escolhendo o ex-juiz Marcial Moro como seu candidato para 2022. Na realidade, com isso, eles jogaram no lixo a chamada terceira via, já que nenhum desses candidatos, desses nomes, tinha potencial eleitoral de fato. Inclusive o próprio Ciro, que queria entrar nessa turma, mas não conseguia. O Ciro também não demonstrou força.
Então, ao apoiar Moro, na realidade ele está apoiando a variante B de Bolsonaro. Porque Moro é tão fascista quanto o Bolsonaro, só que com uma forma diferente. Com isso, a burguesia mostra, essa burguesia de oposição, que não tem nenhum apego à democracia nem à soberania nacional. Eles sabem perfeitamente que a Lava Jato foi gestada nos porões do Departamento de Justiça americano, lá pelos idos de 2007, 2008. Vários juízes da América Latina foram para lá fazer um treinamento para voltar para seus países e começar esse processo de desestabilização dos seus governos, dos governos que não aceitavam as imposições americanas. Aqui no Brasil foi a Lava Jato. A imprensa sabia disso quando abraçou a Lava Jato. E o Supremo entrou nesse acordo. Foi submetido. Quem não submeteu teve um final esquisito, misterioso. Eu não vou aqui citar. Todo mundo sabe. Mas o resto, mesmo não concordando, calou-se. Foi cúmplice. E o Moro então se tornou um super juiz. Na realidade, o ditador do judiciário brasileiro e da época da oposição ao governo do PT. O que ele falava era lei. Não tinha como. Era reproduzido pela mídia e transformado em mobilização do povo manipulado em nome do combate à corrupção para gerar o impeachment da presidenta Dilma. E deu certo. Essa burguesia sabe que ele destruiu 4 milhões e 400 mil empregos, quando nesse processo da Lava Jato ele acabou com a indústria de petróleo e gás, acabou com a indústria naval e, inclusive, acabou com as grandes empreiteiras nacionais que faziam concorrência internacional às empreiteiras americanas. Ele, como juiz da Lava Jato, ele cometeu todos os crimes que um juiz possa ter cometido. Inclusive usar delações a partir de tortura psicológica, para que o réu ali naquela condição seja obrigado a delatar Lula. É isso que ele queria. Enquanto não delatar, estava ali, sendo condenado a não sei quantos anos de prisão. Depois que ele delatou, ele era absolvido, ou reduzido a pena de modo que ele fosse libertado. Isso tudo era à vista de todo mundo, mas era encoberto, em nome do combate à corrupção. Até que as revelações apareceram da Vaza Jato, e o próprio Supremo aceitou, e aceitou as acusações dele como juiz parcial. Então, ele é isso, ele é um criminoso. Só não foi condenado porque o sistema ainda é conciliador. Mas um país sério seria condenado. E até preso. Esse é o cara que, com esse passado recente, essa burguesia de oposição quer transformar de novo no herói do combate à corrupção. Como se a memória da sociedade ela fosse tão fraca assim. Às vezes é fraca, mas ela tem que ter um sentido. Porque o antipetismo, na época, tinha no conteúdo a esperança de basta ter a Dilma que vai melhorar. A situação só piorou com o Temer e piorou mais ainda com o Bolsonaro. A ponto de a classe média alta perder, no primeiro semestre desse ano, 2 milhões e 400 mil postos de trabalho, conforme um estudo publicado pela revista Carta Capital. Classe média alta. Então esse pessoal está desempregado, não é mais o miserável. Então essa é a situação que o Brasil chegou. Não melhorou, só piorou. Então o antipetismo agora, o antilulismo, ele está vazio. Não adianta a fake news do Bolsonaro e nem a falsa combate à corrupção do Moro. Não vai convencer esse pessoal de que isso vai recuperar seus empregos. Mas Lula sim, porque Lula tem uma proposta real e tem a experiência do passado que deu certo. E ele mostra que através do Estado, como carro-chefe da economia, ele pode gerar emprego, inclusão social, inclusive ampliar esse desenvolvimento social no sentido democrático e popular, para combater as desigualdades, para promover inclusive a igualdade racial e de gênero. Porque não adianta essa burguesia liberal posar de democrática dizer que defende os direitos da mulher, quando ao mesmo tempo defende o modelo de desenvolvimento econômico neocolonial. São incompatíveis. Para você defender os direitos da mulher, para combater o racismo, tem que estar integrado ao modelo econômico de inclusão social, desenvolvimento econômico, geração de emprego e soberania nacional. As coisas têm que estar integradas, faz parte de um projeto do qual essa burguesia não aceita de jeito nenhum. Porque eles estão vinculados organicamente ao capital estrangeiro, ao agronegócio, que só exporta produtos primários e minerais e deixa o povo morrendo de fome. Dane-se. Então, esse modelo neocolonial,
que só faz o Estado pagar juros para a grande banca, para os grandes banqueiros. Isso não interessa ao povo brasileiro, e Lula está mostrando isso claramente. Então, essa é a ideia. Agora, não vamos transformar o Moro no nosso candidato, no nosso inimigo principal, que não é nesse momento. Nosso inimigo continua sendo Bolsonaro, que é um genocida, um fascista, um negacionista. E não só inimigo do povo e do Brasil, mas como negacionista e como inimigo do meio ambiente, ele também é inimigo da humanidade. A luta contra o Bolsonaro vai além da política. É a defesa da civilização da humanidade contra essa barbárie fascista. Então esse é o comentário que eu tenho que fazer para hoje. A EMA, os bloqueios e os desbloqueios. A pesquisa Poder Data mostrou nesta semana que o povo já bloqueou alguns candidatos. Ou seja, diversos candidatos já têm hoje rejeição acima de 50%. Um deles é Bolsonaro. O Bolsonaro tem 57% de rejeição. Aliás, o Bolsonaro também foi reprovado em 3 outras pesquisas nesta semana. A primeira é a pesquisa do PIB. Os bancos estão prevendo PIB negativo de 0,5% no ano que vem. A segunda é a pesquisa do Instituto IDEA, que apontou o Brasil como o país que mais destrói a democracia no mundo. E a terceira é a taxa de desemprego. O Brasil de Bolsonaro e Guedes tem o 4º pior desemprego entre as 44 maiores economias do mundo. Voltando às taxas de rejeição, Moro também já foi bloqueado pelo povo. Ele tem 56% de rejeição. E sabe quem tem a menor taxa de rejeição? Lula. Lula não foi bloqueado pelo povo. Além disso, foi desbloqueado pelo Supremo. Esta semana, o STF desbloqueou os bens de Lula, mostrando que o juiz ladrão de Curitiba, o Moro, agiu mais uma vez contra a lei. Entre bloqueios e desbloqueios, Lula segue firme rumo à vitória em 2022. Olha lá, aquela estrela que tentaram apagar, não se apaga, não se rende. Sarau da EMA. Benedito Meia Légua assombrou os escravagistas antes mesmo da abolição. Seu nome original era Benedito Caravelas e viveu até o ano de 1885. Era um líder nato, bastante viajado e conhecia o Nordeste como ninguém. Suas andanças conferiram-lhe a alcunha de Meia Légua. Carregava consigo uma imagem de São Benedito, que depois ganhou um significado mágico. Ele reunia grupos de negros insurgentes e colocava o terror nos fazendeiros escravagistas da região, invadindo senzalas, libertando outros presos, saqueando e dando enorme prejuízo aos racistas. Contam que ele era um estrategista ousado e criativo. Criava pequenos grupos para evitar grandes prisões e atacava fazendas diferentes simultaneamente. A genialidade do plano é que o líder de cada grupo vestia-se exatamente como ele. Sempre que um tinha um infortúnio de ser capturado, Benedito aparecia em outras rebeliões. Os fazendeiros começaram a acreditar que ele era imortal. E toda vez que havia notícia de rebelião de escravos, vinha a pergunta: mas será o Benedito? Seu legado é um rastro de coragem, fé, ousadia e força para lutar pelo nosso povo, e que ainda hoje é representado em encenações de congada e de cumbi pelo Brasil. Em meio às cinzas, encontraram a sua pequena imagem de São Benedito. A luta continua! Eu bico mesmo. A EMA que bica. Se você gostou, curta, comente, se inscreva e compartilhe muito. E não perca a próxima edição da EMA que bica, com bicadas ainda mais fortes. Até lá!